Boa noite a todos aqueles que estão me ouvindo, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês nessa noite, nessa live. Eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor, nesse dia histórico para o nosso país. Louvado seja o Senhor Jesus, 5 de abril, o dia em que todas as igrejas evangélicas ou não, católicas, se uniram num só propósito: jejuar pela nação. Juntos, nós estivemos agora profetizando que o Senhor Jesus sara essa nação. O Senhor Jesus, Jesus é o Senhor do Brasil, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai ter vírus, não vai ter potestade, príncipe da Pérsia algum, que vai ter poder maior do que a oração do povo de Deus, unindo com o mesmo propósito de vencer essa batalha espiritualmente. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu o meu clamor e ouviu o seu clamor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, um texto bastante conhecido, amém? E eu vou estar lendo com os irmãos. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era um enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor sabe o destino da nossa nação. Só o Senhor sabe o que vai acontecer a partir de amanhã no nosso Brasil. Aleluia! Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se o Brasil se uniu a clamar a Deus, ele não vai ficar de ouvidos fechados, porque partiu dele esse clamor, partiu dele essa iniciativa, partiu de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor coloca em nós tanto querer como efetuar. Aleluia! Se você sentiu o desejo de jejuar, se você sentiu o desejo de orar, se você sentiu o desejo de expulsar esse vírus da nossa nação, esse desejo partiu primeiramente de Deus, para efetuar a boa vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! A palavra do Senhor disse: então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tem dois em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi o Espírito do Senhor que entrou dentro de você e que te fez orar, e que te fez interceder, e que te fez profetizar sobre esta nação, profetizar a cura. Aleluia! O diabo estava profetizando destruição, estava profetizando morte, estava sentenciando o Brasil à morte financeira, a morte espiritual, a morte emocional, a morte física. Mas Deus colocou o Espírito Santo dentro dos filhos dele, daqueles que têm o Espírito Santo do Senhor agindo dentro de você, porque eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus, somos a morada do Deus vivo, e o Senhor está habitando dentro de nós. Então o Espírito do Senhor dentro de mim, dentro de você, nos incomodou a não aceitar essa situação, a não ficar simplesmente paralisados dentro de casa, aleluia, mas dentro de casa mesmo, a orar, interceder, jejuar, buscar pela face do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Uma coisa que o diabo se esqueceu: Deus é onipresente, aleluia. Deus
é onipresente. Mesmo dentro de casa, o Senhor está com você. Mesmo no seu lar, no seu apartamento, aonde você estiver, o Senhor está com você. Aleluia! Ninguém prende o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é livre. O Espírito Santo de Deus atravessa as portas. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz um texto, né? Onde os filhos de Deus estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o Senhor entrou por aquele lugar, já em espírito, depois de ressuscitado, e diz: paz seja convosco. Não há situação alguma que o Espírito Santo de Deus não possa acalmar. Aleluia. Não há situação alguma que o Espírito Santo de Deus não venha trazer o consolo bem presente no dia da angústia. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, que estará sobre vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Nós podemos estar, de certa forma, presos dentro de casa, mas o Espírito Santo do Senhor não se prende a paredes. O Espírito Santo do Senhor não se prende por leis ou por decreto, porque o decreto do Senhor é diferente. Aleluia. O decreto do Senhor é: eu colocarei em vós o meu Espírito. E todos aqueles que estiverem sequíssimos, todos aqueles que estiverem desanimados, todos aqueles que estiverem desmotivados, eu vou renovar através do Espírito Santo de Deus. Eu vou chacoalhar através do Espírito Santo de Deus. E eu vou fazer com que a minha igreja, que estava acomodada, que estava confortavelmente dentro de 4 paredes, tomasse uma posição e guerreasse e lançasse aos céus orações de súplicas e ações de graça. Elevasse aos céus palavras pedindo cura, pedindo perdão, pedindo arrependimento, pedindo ao Senhor Jesus: envie a cura para a nossa nação. Nós sabemos que o Brasil pecou, nós sabemos que o mundo pecou. Nós vemos imagens degradantes do nosso carnaval, debochando do próprio Senhor Jesus Cristo, sendo que a palavra do Senhor diz: seja anátema, anátema, ou seja, maldito aquele que fale contra Cristo, que pregue outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor. E nós vimos barbaridades. Com certeza, esse vírus é permitido por Deus para que nós nos lembremos que nós temos que voltar à essência da adoração, que nós temos que voltar à essência de pedir por socorro, para despertar os nossos governantes, o nosso presidente, aleluia, para estar colocando todo o povo de Deus, independente da denominação, todo o povo de Deus de joelhos, orando, intercedendo pelo meu país, pelo nosso país. E quando o Espírito do Senhor entra, aleluia, quando você toma uma posição, porque aqui Ezequiel disse para Deus: tu o sabes, tu o sabes, Senhor, se pode reviver esses ossos. Aí o Senhor respondeu: tu o sabes? Profetiza, faça a tua parte, aleluia. Se você profetizar, se você abrir a sua boca, aleluia, os ossos secos ressuscitarão. Oh, glória a Deus! O comércio vai se abrir, aleluia, porque o vírus vai ter sido aniquilado pelo poder da oração. Aleluia! Ele já perdeu a força. Ele não vai fazer o estrago que ele prometeu fazer. Você sabe que quando alguém te ameaça, quando você está sob ameaça, você deve saber disso. Se você abaixa a cabeça e aceita e fica quieto, a pessoa ameaça ainda mais. A pessoa oprime ainda mais. Mas quando você toma uma posição e diz: basta,
Eu não aceito ser humilhado, eu não aceito ser cativo, eu não aceito ser subjugado. E você se levanta na autoridade do nome de Jesus Cristo, você se levanta na unção do Espírito Santo de Deus. As coisas começam a mudar, aleluia. As coisas começam a ter outro rumo. Aquele que te ameaçava, recua. A palavra do Senhor diz, né, que o diabo fugirá de você. Aleluia. Ele fugirá de você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O diabo não permanece muito tempo. Aonde há louvor, aonde há adoração, aonde há oração, aonde há jejum. O próprio Jesus Cristo disse: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E se Jesus Cristo disse que essa casta de demônios sai com jejum e oração, eu profetizo em nome de Jesus, eu tenho a certeza para dizer que esse demônio saiu em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito na palavra do Senhor, amém? Que essa casta de demônios sai com jejum e oração. E o Brasil estava em jejum, o Brasil estava em oração, o Brasil está em jejum e oração. Então eu posso ter certeza em afirmar que esse demônio, que essa sentença de morte que foi lançada sobre o nosso país, que foi lançada sobre este mundo, que foi lançada sobre a nossa vida, não vai prevalecer. Porque os filhos de Deus se levantaram unidos numa só voz e clamaram. Fizeram o que está escrito aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequiel disse assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Se você atendeu no dia de hoje a convocação para jejuar e para orar, e você crê nas palavras de Jesus Cristo, não é nas palavras do Bolsonaro, não é nas palavras da pastora Georgia, mas se você crê em Jesus Cristo disse: esses demônios saem com jejum e oração. O Senhor Jesus Cristo disse: colocarei em vós o meu espírito. Profetiza que eu vou ressuscitar os ossos secos. Eu vou fazer um barulho nessa nação. Hoje teve um barulho santo na parte de Deus, aleluia. Muitos lares clamaram, muitos lares oraram, ouve-se vozes em todo canto do Brasil, declarando: o Brasil é do Senhor Jesus, o coronavírus está por terra. Senhor, sara a nossa nação, sara o nosso país, sara a nossa família. E a promessa do Senhor, que está aqui em Ezequiel, é que se o povo de Deus deixasse de ser acomodado e começasse a fazer a sua parte, não apenas transferir, está nas mãos de Deus, Deus resolve. Quando Deus olha para Ezequiel e diz: acaso é possível reviver esses ossos? Ezequiel responde: tu sabes. É fácil transferir a responsabilidade para Deus, né? Culpar Deus por todas as catástrofes naturais, culpar a Deus por todas as doenças existentes, culpar a Deus pela miséria, pela fome. Porque se Deus é poderoso, Ele tem o poder, todo o poder, então Deus permite. Só que é difícil você reconhecer que você não está fazendo a sua parte, que você está acomodado dentro de quatro paredes, você não está clamando, você não está evangelizando, você não está denunciando o pecado. O pecado está se tornando hábito natural na vida de muitas pessoas. Tem certas coisas que nem as pessoas consideram mais pecados. Eu sempre costumo dizer isso na minha igreja. Para quem é da minha igreja sabe que é verdade isso. Eu acho muito hipocrisia, muitas vezes, as pessoas condenarem as pessoas. Não que eu aprove esse tipo de conduta, a pessoa pecar, seja o pecado que for. Mas é muito fácil
você condenar um adúltero, você condenar um fornicário, você condenar um homossexual, é muito fácil. Mas e a pessoa que mente e ninguém vê? E a pessoa que tem amargura no coração e ninguém vê? Hein? Nós não podemos apontar o erro dos nossos irmãos sem olhar para nós mesmos. É bíblico. Você está fazendo a sua parte? Ou você está permitindo que o diabo roube, mate e destrua? Que ele tome posse daquilo que é seu, daquilo que é de Jesus. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. E aqui Deus responde para Ezequiel e ele fala assim: tu sabes não, né? Profetiza. Se você profetizar, eu vou derramar o meu espírito sobre você. E haverá vida sobre a terra. Haverá ressurreição. Haverá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cura para essa nação. Haverá saúde novamente. A palavra do Senhor diz, né, que a palavra de Cristo é saúde e cura para os nossos ossos. Amém? Saúde e vida para os seus ossos. Quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, aleluia, ele traz cura, ele traz perdão, ele traz ressurreição. Não existe um pecado maior do que o outro. Pecado é pecado. Muitas vezes nós estamos pecando omisso, em ser omisso, né? Eu costumo também falar de uma historinha que eu aprendi, sei lá, há mais de 20 anos. Que diz assim: se você tem 3 ovos, e você vai fazer um omelete, o primeiro ovo você joga na tigela, tá bom. O segundo ovo você joga na tigela, tá bom. O terceiro ovo, quando você joga na tigela, tiver podre, estragou seu omelete todo. Nós temos que saber que pecado é pecado, não importa o tamanho, não importa qual seja. Não importa qual seja o nome do seu pecado. Você tem que reconhecer. Pecar por omissão também é pecado. Quando você deixa de proclamar o evangelho, quando você deixa de fazer a sua parte, é pecado. Omissão de fazer o bem é pecado. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para fazer boas obras. Aleluia, e que a fé sem obras ela é morta. Se você não estava tendo obra, se você não estava tendo posicionamento, se você não estava tendo atitude, você estava em pecado. Eu estava em pecado. A nação está em pecado. E nós precisamos reconhecer que a culpa desta enfermidade não vem de Deus, mas vem dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. É Ele que envelhece os nossos ossos, como disse o salmista. Os nossos ossos envelheceram. Aqui os ossos do povo de Israel estavam sequíssimos, estava envelhecido. O exército tinha sido dissipado, estava morto. O exército de Cristo na terra estava calado, estava acomodado. Mas precisou vir esse vírus e secar ossos para que nós possamos profetizar e nos levantar no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, houve um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Não adianta procurar a vacina para o coronavírus e curar apenas o corpo físico, se a alma continuar doente, se o espírito continuar sem estar ligado ao Espírito Santo de Deus. Você vai continuar morto, espiritualmente falando. A ressurreição que Deus quer trazer para esta nação não é só uma ressurreição na cura da alma, na cura desse vírus, mas é uma ressurreição nas emoções, na cura das suas emoções. Aonde houver ressentimento, que seja retirado. É muito fácil se dizer cristão e não perdoar. Quanto que nós não vemos hoje cristão que não convive bem com outro, ou rixa entre denominações.
A ressurreição que nós precisamos não é apenas na saúde física. A ressurreição que nós precisamos é na alma, é no espiritual, é no espírito. Porque não adianta sarar a carne se o espírito continuar morto. Se o espiritual, se a alma continuar doente, ferida, ressentida, magoada, cheia de raiz de amargura, brotando, privando você da graça de Deus. Não permita isso. Rompa isso também. Aí ele disse assim, a seguir ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Aleluia! Quando a cura é trazida totalmente, a cura na alma, a cura no espírito e a cura física. Aleluia! E essa cura só é dada quando o Espírito Santo do Senhor entrar dentro de você, quando você der lugar para o Espírito Santo de Deus, quando você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que somente Ele é capaz de trazer a cura que você precisa. Porque pode até um cientista inventar aí um antídoto, ou como estão dizendo por aí, que haverá naturalmente, né? Todos nós vamos criar um anticorpos e naturalmente vamos estar imunizados contra esse vírus. Mas você pode estar com o seu corpo físico curado. Mas e as suas emoções? E a sua alma? E a sua alma? A palavra do Senhor diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem para oferecer para Deus? Não adianta você estar protegido contra o coronavírus na sua casa e não estar protegido do dia de se encontrar com Jesus Cristo. Não estar preparado. Não adianta você ficar prevenido com álcool gel, com máscara, seja que for, se a sua alma estiver despreparada para se encontrar com Deus. Porque todos nós iremos um dia, hoje, amanhã, algum dia, vamos se encontrar com Deus. E nós não podemos estar desprovidos do Espírito Santo. Nós temos que estar ligados no Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz, sopra Espírito do Senhor sobre todos aqueles que estão caídos, sobre todos aqueles que estão mortos espiritualmente, que você receba a cura da parte de Deus, mas não somente a cura física, mas que também você receba a cura espiritual, que você receba a cura emocional. Há muitos soldados feridos, pessoas que já fizeram parte do corpo de Cristo e hoje estão desviados. Os púlpitos hoje estão mais vazios. Aleluia! Está precisando de pessoas para tocar, para louvar, para profetizar a bênção. E existem muitos soldados feridos, ressentidos, magoados, divididos, cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. O diabo quer desunir, o diabo quer trazer pânico, o diabo quer te matar. Mas o Senhor Jesus quer que o seu espírito seja ressuscitado, aleluia. A palavra do Senhor diz, né? Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram em pé um exército enorme, aleluia. Eu tenho certeza absoluta que o dia de hoje, aonde o povo de Deus se colocou em pé, ou de joelhos, para profetizar saúde espiritual sobre esta nação, terá efeito. E muitos soldados feridos
recuperarão, voltarão para as suas igrejas, farão a obra do Senhor, voltarão a tocar nos altares de Deus, aleluia, voltarão a ser usados pelo Senhor, voltarão a fazer a obra a qual foram chamadas, no lugar aonde Deus te chamou, aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor está levantando um grande exército nesse momento, que o Senhor está despertando todos aqueles que estavam mortos espiritualmente, que estavam feridos na alma e no espírito. Aleluia! Eu tenho certeza que nesta manhã, neste dia, nesta noite, o Senhor te ressuscitou. O Senhor trouxe vida da parte de Deus, porque você tomou uma atitude. Aleluia! Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Ele disse: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. O diabo quis colocar medo, quis trazer terror, quis trazer assolação, quis fazer com que você perdesse a sua esperança, a esperança de ter um 2020 melhor que 2019, a esperança de você conseguir realizar os seus sonhos, dos seus projetos de vida ser concretizados. Ele quis trazer assolação. Mas eu creio, eu profetizo em nome de Jesus que ele não conseguiu. O intento do diabo foi por terra, porque o povo de Deus se uniu em oração e profetizou bênção. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, profetiza e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor, aleluia. Muitas vezes nós saímos da nossa terra, mas nós saímos do propósito de Deus, nós saímos das nossas igrejas, nós estamos desgarrados por aí, como ovelha que não tem pastor, como diz a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele coloca em vós o Espírito do Senhor, ele te ressuscita e ele te traz de volta ao lugar aonde você tem que estar, aonde o Senhor te chamou, aonde o Senhor te plantou, para que você faça a obra dele. Aleluia! O Senhor quer trazer de novo a esperança de você voltar a ser um ministro da parte de Deus, de você voltar a ser um pastor, um obreiro, um diácono, de você voltar a fazer parte do exército de Cristo, aleluia. O Senhor te chama nessa hora, aí aonde você está. Se você está desviado, se você está afastado, não tenha vergonha de voltar para a igreja, não tenha vergonha de voltar para a sua terra, para a sua própria terra. O Senhor diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor, eu trarei de volta para a sua terra, eu trarei de volta para a sua igreja, eu trarei de volta para junto da sua família, e você novamente, aleluia, estará cheia do meu Espírito, estará cheio do meu Espírito. Profetiza as nações, o Espírito Santo de Deus está te dando poder e autoridade, está renovando o pacto de aliança que ele fez com você, que ele fez comigo, que ele fez com a nação brasileira. O Senhor está renovando nesta noite, aleluia. Basta você se posicionar, basta você ter atitude. Glória a Deus. Oh Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Lucas: louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, trazer boas novas aos cativos, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Esse ano de 2020, contra todas as manchetes dos jornais, não vai ser um ano de miséria, não vai ser um ano de destruição, não vai ser um ano
que os seus planos e os seus projetos vão ser dizimados. Não. Vai ser o ano, sim, que você vai dizimar para Deus. E Deus vai te dar da boa colheita. Aleluia. O Senhor vai te abençoar na sua própria terra, na sua própria igreja. Porque o Espírito Santo do Senhor, o mesmo Espírito que ungiu Jesus para libertar os cativos e pregar boas novas, ele está ungindo você. O mesmo Espírito que estava com Ezequiel, que Ezequiel profetizou e disse: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e se coloca dentro desses ossos secos. E a palavra do Senhor que eles se levantaram e se transformaram num grande exército. Aleluia! Se o projeto do diabo era te desviar, era te destruir, era te desanimar, saiba de uma coisa, foi interrompido hoje. Aleluia! Foi desmascarado hoje, porque hoje o povo de Deus, conforme dito pelo Senhor, profetizou bênção e cura para a tua vida, profetizou bênção e cura para esta nação. Em nome do Senhor Jesus, recebe a cura. Em nome do Senhor Jesus, recebe do Espírito Santo de Deus, que te traz vida e vida em abundância. Recebe do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler mais um texto. Eu já estou quase encerrando, é que a hora passa muito rápido, né, irmãos? Parece que não, né? Mas a hora passa que só Jesus na causa. Que está no livro de João, capítulo 11, versículo 4. Vou tentar resumir aqui. Diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia. Essa doença, coronavírus, não é para a morte, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado nela. Porque através dessa enfermidade, através desse vírus, o Brasil se colocou de joelhos, o Brasil se colocou de jejum, o Brasil orou numa só voz, num só espírito e profetizou: Senhor, sara esta nação, e esta enfermidade que aparentemente vinha trazer morte, destruição, desânimo, vai trazer cura, vai trazer fé. Muitas pessoas voltarão para a igreja, muitas pessoas voltarão para os seus púlpitos, muitas pessoas tornarão para as suas casas espirituais, aleluia, e voltarão a fazer a obra do Senhor com saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Aleluia. Porque essa enfermidade não é para a morte. Porque todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. O mesmo Espírito que foi sobre Ezequiel, que foi sobre o povo de Israel naquele tempo, é o Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus e que ungiu para te dar autoridade para curar esta nação. Esta enfermidade não é para a morte, porque o Senhor vai operar na tua vida, amém? Louvado Senhor Jesus. Marta disse assim no verso 21, Senhor, se estiveste aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.